Bora, meus queridos, enquanto a minha reabilitação continua, vamos também continuar com as etapas do meu tratamento dentro do método TRI, certo? Então a gente já fez uma avaliação inicial e o diagnóstico, tudo isso dentro da primeira consulta, e a gente passa agora para a etapa de planejamento ainda dentro dessa primeira consulta. Para quem já nos conhece há mais tempo, sabe que um grande norteador do nosso tratamento, um grande fundamento, um grande diferencial do nosso método é a maneira como nós trabalhamos com a dimensão vertical de oclusão. Por isso que a gente trabalha sempre como primeiro a dimensão vertical de oclusão. Por quê? Porque quando nós estamos trabalhando com a dimensão vertical de oclusão, estamos trabalhando com a musculatura, com o comprimento das fibras musculares, com o tônus muscular. E o objetivo de qualquer tratamento que envolva a oclusão é ter a passividade neuromuscular. Então, para ter a passividade neuromuscular, eu preciso que a minha musculatura esteja no seu tônus muscular ideal. E eu só tenho o tônus muscular ideal se eu estiver na dimensão vertical de oclusão ideal. E uma vez que eu esteja com meu tônus muscular ideal, eu tenho um controle da intensidade de força muscular. Então, eu tenho o controle da intensidade da força mastigatória, eu tenho a intensidade das forças que vão agir sobre os meus dentes, sobre o meu periodonto, sobre a minha articulação. Então, a base de tudo para a gente é realmente a dimensão vertical de oclusão e a gente precisa definir qual é essa dimensão vertical de oclusão ideal para o nosso paciente. Todos os pacientes, Milene, precisam restabelecer a dimensão? Não. Não existe tratamento que todos precisem, certo? Mas a grande maioria precisa. E quando você começar a olhar com outros olhos para a dimensão vertical de oclusão, para a face do paciente, você vai perceber isso também, assim como tem acontecido com os nossos alunos. É incrível como muda a avaliação, muda a percepção que a gente tem sobre o paciente. E sabendo disso, que para controlar a intensidade de forças mastigatórias, ou as forças que vão atuar sobre o sistema estomatognático, a gente precisa estar no tônus adequado. E uma vez que a gente realiza a nossa reabilitação, os nossos tratamentos dentro dessa DVO ideal, a gente consegue então maior longevidade dos tratamentos, independente do material que se utilize. Vou ter mais longevidade nas reabilitações cerâmicas? Vou. Vou ter mais longevidade nas reabilitações sobre resina? Vou. Vou ter mais longevidade nas reabilitações sobre implantes? Vou também. Então, independente do tratamento, uma vez que você esteja dentro do tônus muscular ideal, que você esteja na DVO ideal do nosso paciente, nós vamos ter mais longevidade. Isso permite que a gente faça com o nosso método de reabilitar em resina composta, utilizando matriz transparente, inclusive tratamentos de pacientes com desgastes por bruxismo. E a gente faz tranquilamente. Qual é a nossa preocupação? Definir a dimensão vertical de oclusão ideal para esse paciente e a gente consegue realizar casos como esse do Márcio. Veja só, a quantidade de desgastes que o paciente tem, veja essa exostose nas regiões posteriores do arco superior, principalmente, veja as retrações com lesão de bifração, essas que já estão restauradas, que precisam ser trocadas porque não estão satisfatórias, e então vai ter tratamento prévio para esse paciente. Veja o padrão de desgaste, todo nivelado, um padrão de desgaste típico do movimento do bruxismo excêntrico, em que o paciente fica rangendo os dentes, certo? Então, um paciente como esse está fadado, se não for a TRI, está fadado a ficar com essa dentição dessa maneira, a utilizar provavelmente uma placa para o resto da vida ou fazer uma reabilitação cerâmica em que, para fazer essa reabilitação cerâmica, vai precisar desgastar ainda mais esses dentes que já estão desgastados. Então, quando esse paciente, Márcio, ele é de Campinas e foi indicado para mim, quando ele descobriu que existia uma possibilidade de fazer esse tratamento, ele não pensou duas vezes e veio fazer a reabilitação. E aí ele saiu desta situação para essa situação, com esse sorriso, né? Muda o olhar e
dessa situação para essa situação. Então, o paciente com grande desgaste por bruxismo, que não tinha outra opção de tratamento, encontra na TRI uma excelente alternativa de tratamento e talvez a única. E dessa maneira são muitos casos que muitas vezes não se tem uma solução e a gente tem essa solução utilizando a TRI e consegue resultados como esse, um brilho no olhar como esse. E a gente termina esse paciente reabilitado em resina composta e não instala uma placa depois. Não necessita instalar porque a gente faz uma oclusão autoprotegida, onde eu controlo a intensidade de forças pela dimensão vertical de oclusão e onde eu controlo também a questão da proteção mútua, onde dentes posteriores vão suportar a força da mordida e dentes anteriores vão fazer todas as guias de desoclusão. Parece muito difícil, mas é muito mais simples do que você imagina e totalmente possível de fazer. Então, já que primeiro é a dimensão vertical de oclusão, vamos ver a dimensão vertical de oclusão para mim e como é que a gente trabalha essa questão da dimensão vertical de oclusão dentro dos nossos tratamentos, como é que a gente trabalha isso, como é que a gente consegue saber se aquela dimensão é ideal, como é que a gente consegue fazer esse teste. Já que a gente precisa trabalhar tanto com a dimensão, a gente precisa ter ferramentas. Precisando de ferramentas, a gente desenvolveu o PDD, que é o processo de definição da dimensão vertical de oclusão. Então, é um método simples, rápido e barato de fazer dessa definição da dimensão vertical de oclusão e nós podemos fazer testes de diferentes alturas para o mesmo paciente. Eu vou mostrar agora um vídeo onde a gente faz o PDD, o processo de definição da dimensão vertical de oclusão, e eu vou explicando durante o vídeo o que a gente utiliza e quais as referências que a gente tem. Vamos lá? Então vamos. Então vamos ver o PDD sendo realizado nessa paciente que necessita de restabelecimento da dimensão. Então veja um sorriso todo horizontalizado, a gente não vê dentes inferiores. A gente vai utilizar para o PDD lâminas de Long, são capas de encadernação cortadas, tem uma medida ideal que é de 1 milímetro por 6 milímetros. Nós vamos utilizar essas tiras tanto para definição da dimensão vertical de oclusão quanto para o registro oclusal. E nós vamos usar também silicone de condensação, a gente gosta muito do laboratorial e a gente utiliza aproximadamente meia porção para definição, para um PDD, certo? Então eu vou avaliar a paciente e vou pedir que ela fique em repouso, mas com os lábios fechados. E aí eu vou ver, vejam, eu vou ver a distância que eu tenho, qual é esse espaço entre a oclusão e o repouso e vou utilizar como referência para minha primeira altura do PDD e vou preencher esse espaço com as lâminas, certo? Então vou colocar essa quantidade de lâminas que dê mais ou menos aquele espaço. Vou cuidar para que o paciente não protrua, ela tem que estar posicionada bem para dentro. Então, um paciente classe 2 vai ter essas lâminas um pouco mais inclinadas, um paciente classe 1 menos inclinadas e um paciente classe 3 de topo vai ter essas lâminas bem paralelas. Então, cuidado que o paciente não protrua e a gente vai avaliar também o lábio. A gente quer um pequeno selamento nas laterais, no canto, nas comissuras do paciente. Eu pego, então, meia porção, manipulo aquela meia porção de silicone de condensação, divido em 2 tijolinhos e vou colocar na região posterior. E vou fazer com que o paciente morda, sempre cuidando para que ele não protrua, tá bom? A gente não quer que o paciente protrua, que fique na posição normal. E aí nós temos, então, tomada presa, um espaço, eu tenho condição de avaliar essa dimensão vertical de oclusão. E a gente vai avaliar sempre lábios e vamos avaliar a face. Então, os lábios, o lábio selado, a comissura, o canto dos lábios vai ser sempre uma excelente referência para nós sobre a dimensão vertical de oclusão. Então, vamos ver como é que fica o meu PDD, o meu processo de definição de DVO. Então, nós fizemos 3 alturas. Fizemos 3 alturas, o que a gente chama de salto baixo, médio e alto. A gente avalia sempre o paciente sério e a gente vai avaliar os lábios do paciente. Então, perceba principalmente na comissura, eu separei aqui em close, é a comissura aqui do lado
direito, perceba o formato do lábio mudando e se alterando de acordo com a dimensão. Então veja que no PDD de salto baixo eu tenho já o lábio superior não chega até a posição da comissura. No salto médio já melhora essa situação e no salto alto melhora ainda mais. Mas a gente nunca avalia uma dimensão vertical de oclusão por só uma situação, porque uma vez que eu gere esse espaço com o restabelecimento da dimensão, eu vou gerar um espaço entre a arcada superior e a arcada inferior. Eu vou precisar preencher esse espaço. Então tem que ser possível que eu preencha de uma maneira harmônica também. E a dimensão vertical de oclusão, ela não é uma altura exata. Então eu não preciso fazer exatamente nessa altura do salto médio ou exatamente na altura do salto alto. Eu tenho uma faixa. Então, eu tenho uma faixa em que a dimensão vertical de oclusão vai ser a ideal para o paciente que eu vou estar nesse tônus muscular. Então, eu já sei que eu não quero esse salto baixo, porque esse meu lábio já me indica, essa comissura já me indica que isso está baixo, mas no salto médio e no salto alto eu já posso trabalhar. Então, vamos ver no sorriso como é que fica essa dimensão para mim. E aí vamos ver mais de perto, percebam que vai aumentando a janela orofacial, aumentando a área para exposição dos dentes. E quando eu estou no salto alto, percebam que eu tenho que ter dentes muito grandes para conseguir esse fechamento. Para alguns pacientes nós vamos ter essa situação e vai estar tudo bem, mas eu já tenho uma grande exposição de dentes superiores no sorriso, percebe? Eu já tenho dentes grandes, longos, no sorriso, e se eu tiver que aumentar muito mais para fechar, eu não vou conseguir uma situação harmônica. Então, por isso nós elegemos o salto médio como o ideal para mim, como a minha dimensão vertical de oclusão ideal, e aí eu saio dos lábios dessa situação inicial, veja no superior, e tanto no lábio total quanto no canto aqui da comissura, eu saio desta situação para essa situação. Então, esta é a dimensão vertical de oclusão escolhida para mim. Então, o que aconteceu? Nós definimos essa dimensão e nós criamos um espaço, no caso, essa foto intermediária, entre a arcada superior e a arcada inferior. Eu já descobri qual é a dimensão vertical de oclusão ideal e qual é a dimensão que nós vamos trabalhar então, certo? E eu preciso fechar esse espaço. Eu gerei um espaço entre as duas arcadas. Eu preciso fechar esses espaços. Eu vou fechar em algumas situações só com os dentes superiores, em algumas situações só com os dentes inferiores, em algumas situações um pouco com o superior e um pouco com o inferior. E a gente tem que entender, por exemplo, no sorriso tenho uma grande exposição dos dentes superiores e não tenho quase nada à disposição dos dentes inferiores, estão vendo? Agora, quando vocês me vêm falando, vocês só veem dentes inferiores, então eu não posso querer aumentar só o inferior, eu vou ter que trabalhar com os dois. E como é que eu defino quanto eu vou aumentar no dente superior e quanto eu vou aumentar no dente inferior? Porque dentro do método TRI, depois de cada passo, a gente tem uma pergunta e tem uma resposta. E a gente tem ferramentas para responder essa dúvida. Então, como é que eu defino quanto eu vou aumentar no dente superior e quanto eu vou aumentar no dente inferior? Que isso é etapa do nosso planejamento também. Nós definimos através do passo 2. Passo 1 é definir a dimensão vertical de oclusão e o passo 2 é a definição do TOPS Vision. TOPS Vision, que é Teeth Optimal Position and Size, que é a definição da posição e o tamanho ideais dos dentes para cada paciente. Para isso, nós utilizamos dentes de estoque ou confeccionamos a resina à mão. O nosso grande objetivo dentro da TRI é realmente que qualquer dentista, todo dentista que deseje se tornar um reabilitador, realizando o método, realizando essas transformações, tanto oclusais, estéticas, seguindo todos os princípios, consigam fazer. Então, a gente cria ferramentas para que mesmo o paciente, o dentista que não tenha uma destreza manual para esculpir uma faceta, possa fazer. Então, a gente utiliza muito esses dentes de estoque com resinas provisórias. Ela fica fixada sobre o dente com essas resinas provisórias, que elas são pegajosas. Existem 3 marcas no mercado, que eu
deixei aqui para você o Bioplique, o Fermite e o Clip F. Você pode escolher. Na maioria das vezes o Bioplique tem um melhor custo-benefício. E assim a gente define o Topes Vision. Quanto vou aumentar no dente superior e quanto eu vou aumentar no dente inferior. Foram esses os tamanhos que a gente definiu. A gente envia para o laboratório esse Topes Vision. Uma vez que o técnico receba, ele sabe exatamente quanto aumentar no dente superior e no inferior. E a partir de um dente ele constrói toda essa arcada.